conteúdo. Galera, ó, então, a aula do dia 6, né? Como eu disse, nós vamos conversar um pouquinho sobre isomeria. Vamos que vamos. Então, quais são, né? Aliás, qual é a habilidade hoje aqui e o objetivo dessa aula de hoje? Então, vamos lá. Então, galera, é o seguinte, a habilidade que a gente vai trabalhar é reconhecer que isômeros, com exceção dos isômeros ópticos, apresentam fórmulas estruturais distintas, como as propriedades físicas e as mesmas fórmulas moleculares. Então, nosso objetivo hoje aqui é que vocês reconheçam que essas propriedades elas vão depender da estrutura do composto, né, e identificar as diferentes formas de isomeria. Então, é o seguinte, pessoal, ó. Então, semana passada, nós falamos, né? Nós conversamos, eu apresentei para vocês as principais funções orgânicas, né? Porque dentro da química orgânica a gente tem as subdivisões, as classes de substâncias, né? Então, eu coloquei aqui os slides que a gente usou semana passada. Então, eu falei que o carbono ele pode se ligar com outros elementos químicos, além do hidrogênio, e eu coloquei aqui para vocês, né, quais ligações eles fazem. Então, ele pode se ligar com oxigênio, com enxofre, o nitrogênio, o fósforo e com os haletos, né? Então, se ele estiver se ligando com o oxigênio, o oxigênio faz 2 ligações, o nitrogênio 3, os haletos faz uma só, né? E lembrando que essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas. E aí veio a tabelinha com as funções orgânicas, tá? Pessoal, isso aqui é interessante saber, essas são as principais funções, existem outras, mas essas são as principais, tá? E o tipo de exercício que é muito cobrado são exercícios parecidos com aqueles que eu passei para vocês na aula passada, né? Onde você tem uma estrutura e a partir daquela estrutura você identifica quais funções tem ali. Então, a gente pode ter o hidrocarboneto, que é quando a gente tem carbono e hidrogênio, um álcool, que é quando a gente tem o OH ligado a carbono saturado, né? Quando o carbono está fazendo ligação simples. O éter, que é quando eu tenho o oxigênio no meio da cadeia. O aldeído, que é quando eu tenho dupla O no final, na extremidade da cadeia. Cetona, quando eu tenho a dupla O no meio da cadeia. O ácido carboxílico, que é quando a gente tem dupla O e OH, né? Então, está sempre na extremidade. O éster, que é quando a gente tem dupla O, o oxigênio e depois um radical orgânico, que é como se o ácido carboxílico estivesse perdendo o hidrogênio e no lugar do hidrogênio entra um outro radical orgânico. A amina, que é quando a gente tem o nitrogênio, né, ligado com radicais orgânicos, e a amida, que é quando a gente tem a dupla O ligado a nitrogênio e radicais orgânicos, tá? Essas são as principais que a gente viu na aula passada. Só que é o seguinte, quando a gente está estudando química orgânica, a gente pode ter uma infinidade de compostos com a mesma fórmula molecular. Como, por exemplo, se eu tiver, vamos supor, eu dou assim para vocês, ó, eu tenho a fórmula molecular C4H8, eu quero que vocês vejam quais são as possibilidades de eu desenhar um composto orgânico que tem essa fórmula molecular, né? Se eu só tenho essa fórmula molecular, eu posso desenhar de diferentes formas. Eu posso ter uma cadeia com ligação dupla, né? Eu posso trocar e eu posso ter uma cadeia ramificada. Eu posso trocar o lugar da ramificação, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, se eu tiver aí, ó, C4H8, uma forma de eu desenhar essa estrutura é dessa maneira aqui, ó. Quando eu tenho uma ligação dupla no primeiro carbono. Então, aqui eu vou ter o 1-buteno, ou but-1-eno, né? Mais 1-buteno. Beleza. Então, essa é uma maneira de eu desenhar o C4H8. Outra forma de eu desenhar é eu colocando uma ramificação. Então, eu tenho aqui 3 prop, e no segundo carbono a gente tem um metil, tá?
Então, aqui, ó, a gente tem uma ligação dupla, né? Então, uma outra forma de desenhar é o metilpropeno. Então, eu tenho aqui um buteno e metilpropeno. E tem ainda mais duas formas diferentes, tá? Que é quando eu tenho o cis e o transbuteno. Ou seja, eu troco, eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, e a maneira com que eu coloco o CH3 nessa ligação dupla, eu posso mudar. Mas por que eu estou falando isso? Ah, professora, não é a mesma coisa, né? Tudo é C4H8. Só mudei o jeito de desenhar, é tudo igual. Na verdade, galera, não é nada igual, tá? Então, não é só o desenho que está mudando. Eu estou mudando a estrutura daquela substância. Se eu mudo a estrutura, eu mudo as propriedades dela. E se eu mudo as propriedades, eu mudo também os usos, né? Para que elas servem, então? É por isso, galera, que eu coloquei aqui para vocês essa tabela. Então, daquelas 4 substâncias que eu acabei de falar, eu coloquei aqui a tabelinha com as propriedades físicas, né? Lembrando que propriedades físicas é temperatura de fusão, de ebulição, densidade, tá? Tudo isso é a propriedade daquela substância. Então, um buteno, ele tem a temperatura de fusão de menos 185 e ebulição menos 6,3. Enfim. E aí vocês percebem, galera, ó, que a gente tem uma mudança. Como eu estou falando para vocês, eu não mudei só o jeito de desenhar a estrutura. Eu tenho propriedades diferentes. E a gente percebe isso nos valores que a gente tem aqui, tanto para a temperatura de fusão, quanto para a temperatura de ebulição, tá vendo? Percebam que sai de uma temperatura negativa, aqui é a ebulição, para uma temperatura positiva, sendo que a mais alta aqui é do cis-2-buteno, né? E mesmo a densidade, ela vai se alterar, tá certo? Então, galera, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma mesma fórmula molecular me dá a possibilidade de ter várias substâncias distintas. E elas são extremamente diferentes. Eu não posso dizer que só pelo fato delas terem a mesma fórmula molecular, que elas são parecidas, que elas são iguais, que elas são todas a mesma coisa. Não, elas têm propriedades diferentes. Mas então, o que essas substâncias são? O que essas 4 substâncias, como que a gente pode classificar elas, né? Se elas têm a mesma fórmula molecular, mas substâncias, mais propriedades diferentes entre si. Nós dizemos que essas substâncias, elas são isômeros, tá? Ou seja, elas apresentam isomeria. E o que significa a palavra isomeria? Bom, iso é o prefixo que determina o que é igual. E meros, né? O meros aqui são partes. Então, partes iguais. Então, qual é a definição de isômeros? São substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, né? Que é o C4H8 lá. Se eu for contar a quantidade de carbono e hidrogênio de todo mundo ali, vai ser a mesma coisa. Porém, a estrutura, a maneira como eu desenhei e as propriedades deles são totalmente distintas, né? Então, essa é a definição de isomeria. É a definição do que essa classe de substâncias tem em comum, tá certo? Então, aqui, ó, todo mundo é C4H8, mas na hora de desenhar, totalmente diferente. E as propriedades também são diferentes, tá? Só que dentro do estudo da química orgânica, a gente percebe que existem muitas maneiras distintas de um mesmo composto apresentar isomeria. Como assim? Eu posso variar muitas situações. É por isso que dentro da isomeria, a gente tem a isomeria plana e a isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, eu posso ter a isomeria de cadeia, de função, de posição, compensação e também a tautomeria. Eu não vou falar dessa tautomeria hoje aqui para vocês. E dentro da geometria espacial, a gente tem a geometria... dentro da isomeria espacial, a gente tem a geométrica e a óptica. A óptica também não vou falar hoje aqui para vocês, tá? Então, a plana, eu estou me referindo à estrutura plana mesmo ali, né?
E a espacial eu vou considerar ali como se fosse um 3D. A diferença vai estar ali, tá bom? Então, galera, hoje, então, além de reconhecer que essas substâncias elas são diferentes entre si, eu vou apresentar para vocês também o que é cada uma dessas formas de isomeria. Galera, vai mandando dúvida aí no bate-papo, viu, se tiver. Eu já vou responder, tá bom? Pessoal, vocês conseguem ver aqui, ó, eu tenho aqui, ó, metilpropano e o butano. Então, metilpropano, então é uma cadeia com 3 carbonos e uma ramificação no carbono do meio. Já o butano é uma cadeia com 4 carbonos linear ali, tá? E a fórmula molecular dos dois aqui, então se eu contar os carbonos, 4. Contando os hidrogênios, nós temos 10. Nos dois casos, tá? Então, o metilpropano e o butano, eles são isômeros, né? Só que, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho de diferença entre eles? Bom, ó, os dois, como eu disse, têm a mesma fórmula molecular. Os dois pertencem à função de serem hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio. Saturado, que só tem ligação simples. Os dois têm cadeia aberta, ou seja, não forma ciclo, né? Eles têm extremidades. Homogênea, que só tem carbono e hidrogênio, não tem nada de diferente ali. Só que o metilpropano, ele tem uma cadeia ramificada, enquanto que o butano tem uma cadeia normal, linear, retinha. Então, galera, a diferença está no formato da cadeia. Então, quando uma substância apresenta isomeria de cadeia, é isso que está representando. Ele tem todas as outras características iguais, mas o formato da cadeia é diferente. Então, um pode ser aberto, pode ser fechado. Nesse caso aqui, a diferença está o metilpropano ser uma cadeia ramificada e o butano ser uma cadeia normal. E aqui, ó, se vocês olharem, a principal diferença entre eles está na temperatura de ebulição, tá certo? Mostrando para a gente que eles são substâncias diferentes. Já a isomeria de função. Então, você já deve imaginar. Nós temos aqui, ó, essa substância aqui, butanal. Então, se eu for contar aqui, ó, se eu for dar a fórmula molecular, eu tenho C4, H8 e um oxigênio. E aqui a gente tem uma função, certo? E aqui a gente tem outra função. Mas a substância, né, a fórmula molecular é C4H8O. Vocês sabem me dizer qual que é a função do butanal e qual é a função da butanona? Vou dizer hoje, hein? O que o butanal é, o que a butanona é? E aí, pessoal? O que é o butanal? E o que é a butanona? Ó, isso, muito bem. Então, o butanal é um aldeído, né? Porque ele tem a dupla O na extremidade da cadeia. E a butanona é uma cetona, porque ela tem a dupla O no meio da cadeia, tá? Então, galera, isomeria de função é isso. Você tem todas as outras características iguais, mas a função é diferente. É o que eu estou mostrando aqui nessa tabela para vocês, ó. Então, o butanal ele é um aldeído, enquanto a butanona é uma cetona. Nossa, como a gente escreveu errado aqui. Saturado, que só tem ligação simples, é uma cadeia aberta, homogênea. Homogênea e normal, que não tem ramificação, tá? Então, galera, isomeria de função é quando a gente tem funções diferentes numa cadeia que tem todas as outras características iguais. E, novamente, ó, temperatura de fusão são distintas
e de ebulição também, são diferentes, tá? Então, mesma fórmula molecular, função diferente e propriedades diferentes também. Agora, outro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição. Então, aqui a gente tem, ó, o 1-butanol, né? E o 2-butanol. Nos dois casos, a gente tem a mesma fórmula molecular, C4H10O, certo? Os dois têm a mesma função, né? Que função que é essa aqui mesmo? Qual é essa função que tem OH? Função que tem OH é o que mesmo? E aí? Álcool, muito bem. Então, a diferença é que aqui a gente tem o OH no primeiro carbono, né? No carbono 1. E aqui a gente tem o OH no carbono 2, tá? Então, é exatamente isso. Tenho todas as outras características da cadeia iguais. A diferença está na posição do grupo funcional que eu tenho ali, né? Então, aqui, ó, eu mostro para vocês na tabela. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular. Os dois são álcoois, né? Os dois têm cadeia saturada, ou seja, só tem ligação simples. Os dois têm cadeia aberta, né? Não fecha no ciclo. Homogênea, que não tem nenhum átomo diferente no meio da cadeia. E normal, ou seja, não é ramificado, tá bom? Agora, também poderia ser, pessoal, qualquer outra ramificação. Vamos supor que as duas cadeias fossem ramificadas, mas você só tem mudança ali do número do carbono onde está o radical. Isso também é isomeria de posição, tá? Então, isomeria de posição é quando você só tem a posição diferente de algum ligante que tem ali, seja de função ou seja ramificação. Aí, pessoal, se vocês olharem, o 1-butanol, olha só de você modificar a posição do OH, olha a diferença que acontece nas temperaturas de fusão, oh, meu Deus do céu, nas temperaturas de fusão e de ebulição, tá? Então, o 1-butanol, ele fica com uma temperatura de ebulição muito mais alta, né, do que o 2-butanol. Então, só de você modificar ali a posição já altera as propriedades. Agora, aqui, ó, como eu falei para vocês, continuando a isomeria de posição, ó, aqui eu tenho 2-metilpentano e aqui eu tenho 3-metilpentano, tá? Nos dois, eu tenho a ramificação, que é o metil. O que está mudando? É que aqui esse metil está no carbono 2 e aqui ele está no carbono 3. A diferença é só essa, tá? Tá vendo, ó? Todas as outras características são iguais. Os dois são hidrocarbonetos, saturados, cadeia aberta e os dois são ramificados. Eu modifiquei apenas a posição da ramificação. E mesmo assim a gente percebe diferença nas propriedades das duas substâncias. E agora, pessoal, a gente tem aqui ó, o último tipo de isomeria plana, tá? Que pode ser chamado de isomeria de compensação ou metameria, tá? E aqui, galera, eu vou mostrar para vocês, então, duas situações. Ó, aqui a gente tem o metoxipropano e aqui a gente tem o etoxietano. Qual função orgânica que é essa? Eu tenho oxigênio no meio da cadeia. Que função orgânica que é? Quando a gente tem oxigênio no meio da cadeia. E aí? Oxigênio no meio da cadeia. É éter. Muito bem.
A diferença aqui, ó, os dois têm um heteroátomo. O que é heteroátomo, pessoal? É quando a gente tem um elemento químico diferente do carbono no meio da cadeia, tá? É um estranho aparecendo no meio da cadeia, tá? Nos dois casos, a gente tem a função éter. A diferença é a posição que esse heteroátomo está, tá certo? Aqui, ele é como se fosse o segundo, né? Como se ele estivesse ocupando o lugar do segundo carbono. E aqui, ele está ocupando o lugar do terceiro carbono, vamos dizer assim, tá certo? Então, essa é a diferença quando a gente tem a metameria, ou isomeria de compensação. E aqui está a tabelinha mostrando para vocês. Então, aqui no metóxipropano, a gente vai perceber que as estruturas, né, a função orgânica, a característica da cadeia, elas são todas iguais, né? Então, nos dois casos, a gente tem um éter, a gente tem uma cadeia aberta, a gente tem uma cadeia normal, ou seja, não tem ramificação, saturada, que só tem ligação simples, é uma cadeia heterogênea, por quê? Porque eu tenho um elemento químico diferente do carbono ali no meio, mas a diferença entre elas está na posição desse oxigênio aí no meio, tá? Formando dois éteres diferentes. Então, aqui eu tenho metoxipropano e aqui eu tenho o etoxietano. Ambos também com propriedades químicas diferentes. E agora, pessoal, a gente vem com a isomeria espacial. Então, a isomeria espacial, ela se refere... eu até vou deixar de compartilhar a tela lá do PowerPoint para mostrar para vocês aqui os modelinhos moleculares. Então, é o seguinte, a isomeria espacial, ela está relacionada à organização dos átomos no espaço. Claro que isso vai refletir na estrutura da substância química, mas é como se os átomos tivessem movimentos. Eles estão se movimentando, né? E essa isomeria espacial, uma delas é a isomeria geométrica. E quando eu estou falando de isomeria geométrica, eu vou considerar a isomeria cis e a isomeria trans, tá? E aqui eu tenho os modelinhos que eu construí para você. Então, galera, ó, aqui a gente tem dois carbonos ligados, né, por uma ligação dupla. Tá vendo? Eles estão fazendo uma ligação dupla entre si. E aqui, com a bolinha branca, a gente tem os hidrogênios. E aqui eu estou representando um ligante qualquer com essa cor verde. Poderia ser um haleto, tá? Poderia ser um átomo de cloro, por exemplo. Então, aqui, pessoal, se eu fosse cortar isso aqui, ó, se eu fosse olhar aqui, ó, fazendo uma linha imaginária aqui entre esses carbonos, o que acontece? Esses ligantes estão no mesmo plano. Se eu cortar aqui no meio, eles vão ficar no mesmo plano, certo? Enquanto aqui, se eu cortar, é a mesma coisa, tá vendo? Agora, se eu cortar aqui no meio, esses ligantes vão ficar em planos diferentes, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de isomeria cis-trans. Então, quando fica no mesmo plano, a gente vai ter, então, o isômero cis. Quando eles estão em planos distintos, nós temos os isômeros trans, tá? Vocês com certeza já ouviram essas palavras, né? Inclusive quando se está falando de gordura trans, por exemplo, né? Então, é isso que representa, tá? É quando os ligantes estão em planos distintos. Então, aqui, ó, é o cis-2-buteno, porque eles estão no mesmo plano, tá vendo? Quando eu falo de mesmo plano, gente, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, cortando no meio, tá? Então, aqui eles estão no mesmo plano. E o trans é quando eu cortei ele no meio e eles ficaram em planos diferentes, né?
Esse é o trans 2-buteno. Então, vocês percebam, galera, que ó, a fórmula molecular é a mesma, C4H8. Tanto que se vocês olharem assim, né, a diferença é sutil mesmo, né? Mas também já dá para perceber qual é a diferença. Trans, planos diferentes, cis, mesmo plano. E só de mudar também, só da gente mudar a posição desses ligantes, a gente também muda as propriedades físicas das substâncias. Então, se vocês olharem aqui a estrutura, a cadeia, elas são iguais. Os dois são hidrocarbonetos, insaturados, cadeia aberta, homogênea, normal, né? Mas as propriedades são distintas. Então, a diferença está na organização desses ligantes no espaço. Por isso que é a isomeria espacial. E aqui, pessoal, para ficar mais fácil, que eu sei que, assim, né, eu apresentando, pode ser que não fique, assim, muito claro, né, eu falando, só falando. Então, para sistematizar tudo isso que eu falei, eu fiz uma tabelinha, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês as 4 formas de isomeria plana e a isomeria espacial. Então, quando eu tenho isomeria plana, eu posso ter a isomeria de cadeia. E o que é de cadeia? Pertence à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeias. Isomeria de função. Os isômeros pertencem a funções diferentes. Então, todo o resto é igual, mas as funções são diferentes. Isomeria plana de posição. Eles têm a mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, mas apresenta algum tipo de diferença na posição do grupo funcional, da ramificação ou até da ligação dupla ou tripla, né, que é a insaturação. A isomeria plana de compensação, eles são da mesma função, têm a mesma cadeia, mas apresenta diferença na posição do heteroátomo, que é aquela que eu falei do éter, né? E a isomeria espacial, que é a isomeria cis-geométrica, né, a cis-trans. Então, ele pode apresentar do mesmo lado do plano imaginário ligantes iguais, com carbonos da dupla. Lembrando que isso só vai acontecer quando a gente tiver ligação dupla entre os carbonos, tá? Então, se tiver no mesmo plano, é cis. E o outro que está no plano distinto é o trans, beleza? Então, essas são as formas de isomeria. Lembrando que isômeros são compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas com propriedades distintas, diferentes entre si. E aí, pessoal, a gente tem, é claro, uma atividade, não é mesmo? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? O 2,3-dimetil-2-buteno é isômero do 2,3-dimetilbutano, 2-hexino ou ciclohexano. E aí, pessoal, essa daqui precisaria desenhar, tá? Como que vocês fariam para resolver esse tipo de atividade? Então, ele dá o nome da estrutura e está perguntando para vocês qual dessas outras 3 substâncias são isômeros. Então, o que a gente teria que fazer para ver se eles são isômeros ou não? Como que vocês resolveriam? Qual é a principal característica de um isômero? O que tem que ser igual? Um isômero. O que sempre é igual no isômero? O que sempre é igual? O que sempre é igual? Ó, sempre vai ser igual à fórmula molecular. Então, para resolver aquele exercício, a gente precisa desenhar a estrutura de cada uma dessas substâncias e ver qual deles, isso, e ver qual deles vai ter a mesma fórmula molecular.
Então, primeiro, eu desenho o 2,3-dimetilbuteno. Depois eu tenho que desenhar cada um desses aqui e ver qual deles eu vou ter a mesma fórmula molecular, tá? Lembrando que a fórmula molecular é aquela que a gente coloca quantos de cada elemento químico está presente ali. Então, aqui, galera, ó, esse primeiro é a substância que eu estou perguntando. É o 2,3-dimetil-2-buteno. Então, desenhei ele aqui, tá? Esse é o do exercício, tá bom? Então, fazendo a fórmula molecular, dá C6H12, tá? Lembrando que, ó, no 2,3-dimetil, então no carbono 2 e no carbono 3, a gente tem um metil, e no carbono 2 para 3, a gente tem uma ligação dupla, tá? Depois, a gente vai desenhar todas as outras substâncias. 2,3-dimetilbutano. Então, eu venho aqui, ó, desenho os 4 carbonos do butano, e no carbono 2 e 3 a gente coloca um metil. Só que fazendo a fórmula molecular aqui, ó, deu C6H14. Já não é, né? Eu tenho que achar alguém com C6H12. Depois, 2-hexino. Então, eu vou lá, desenho 6 carbonos, e no segundo carbono eu coloco uma ligação tripla, né? Fazendo a fórmula molecular aqui, ó, C6H10, também não é igual, então não é. E depois a gente, por fim, vai desenhar a letra C. Ciclo hexano. Então, ciclo, uma cadeia fechada com 6 carbonos. E aí, pessoal, cada carbono aqui, ó, lembrando que cada vértice tem um carbono, né? Cada carbono, se você olhar aqui, ele está fazendo 2 ligações. Então, cada carbono desse precisa de 2 hidrogênios. E aí, quando a gente faz a contagem, a gente vê que a gente tem, então, o isômero que a gente está pedindo. Por quê? Porque a fórmula molecular aqui é igual, C6H12, tá? Então, o isômero aqui é o ciclohexano, porque ele também apresenta a fórmula molecular C6H12. E aí, galera, eu coloquei aqui mais uma atividade para vocês, tá? Eu vou ler e aí vocês vão me dizer qual alternativa vocês acham que é a correta. Duas substâncias de odores bem distintos, curiosamente, têm a mesma fórmula molecular, tem fórmula molecular idêntica, C6H12O2. O que caracteriza o fenômeno da isomeria, né? Então, eles têm a mesma fórmula molecular, mas propriedades diferentes. Os odores e as substâncias citadas são responsáveis, respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras e pela essência do morango. O tipo de isomeria que se verifica entre as duas substâncias é. Então, é o seguinte, ó. Esse daqui do mau cheiro das cabras, né? Um tem cheiro de ruim, vamos dizer assim, né? É essa estrutura aqui. E o outro tem cheiro, ele é usado como essência de morango. É essa estrutura aqui. Certo? E aí ele está perguntando o tipo de isomeria que se verifica entre as duas substâncias. É a de cadeia, é a de função, é a de posição, é a compensação ou é a tautomeria? Tautomeria, pessoal, é só quando a gente está falando de aldeído e cetona, tá? Mas é uma coisa mais específica e não foi contemplada aqui, já pode descartar essa opção, tá? E aí, o que vocês acham que é? Eu vou desenhar as estruturas aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Então, eu vou desenhar essa do morango aqui, ó. CH3. Ó, aí ele tem CO e outro O aqui embaixo. Aí tem um CH2 ligado aqui.
Eu tô desenhando a de baixo primeiro, tá? Do morango. Aí tem um CH. Aí tá falando um CH3, provavelmente aqui embaixo. E outro CH3 no final. Agora eu vou desenhar essa de cima. Vou até trocar a cor aqui. Que é aquela que tem um cheiro ruim. CH3, CH2, tem 1, 2, 3. E aí, já vai pensando aí qual que é. Aí tem aqui, ó, COOH. COOH. E aí? Vocês já repararam se tem alguma coisa que é muito diferente aqui? E aí, que tipo de isomeria que é essa? Posição? E aí, galerinha? O que eles têm de diferentes? É o tipo de cadeia? Ah, o C e o OH tá no final da cadeia. Vou até desenhar aqui de novo. Ai, gente, vai acabar o tempo. Ó, pessoal, a diferença tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra, tá? Aqui, ó, C dupla O, OH e mais radical orgânico, isso aqui é um éster, tá? E aqui é um ácido carboxílico. Portanto, o tipo de isomeria aqui é isomeria de função.